Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Um programa realizado pela TV Justiça em parceria com a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Eu sou o professor Nuno Pereira, professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil da rede de ensino LFG, do curso Ius Podium e da FGV. O nosso programa Prova Final, ele é formado em 3 grandes blocos. O bloco 1 é o bloco Tema do Dia. No nosso programa de hoje, analisaremos aspectos atuais e polêmicos das estabilidades trabalhistas. Acredito que você que está assistindo o nosso programa já teve várias curiosidades envolvendo esse grande tema trabalhista, as estabilidades provisórias ou garantias do emprego. Já o bloco 2 é o bloco Pergunte ao Professor, onde nós teremos um grande prazer em responder às suas perguntas. Mande suas dúvidas para nós, e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E por fim, o terceiro e último bloco é o bloco X da questão. Analisaremos como que o tema do dia vem caindo nas provas de exame de ordem. É isso, pessoal. Essa estrutura do nosso programa. Segura só um pouquinho que daqui a pouco começaremos o nosso primeiro bloco, o bloco Tema do Dia. Até daqui a pouco, não saia não. Iniciemos agora o nosso bloco 1, o bloco Tema do Dia. Nosso programa de hoje, aspectos atuais e polêmicos das estabilidades trabalhistas. Eu inicio os comentários sobre esse tema falando de uma questão muito interessante. Primeiro, a ideia do porquê da existência de estabilidades trabalhistas, garantias do emprego. E segundo, se nós teríamos um princípio que fundamenta essa ideia de estabilidades trabalhistas. Então vamos ao nosso estudo. A primeira coisa é que a proteção ao emprego, a proteção ao trabalho, isso foi desenvolvido pelo saudoso e brilhante jurista uruguaio Américo Pla Rodrigues. E ele desenvolveu os princípios do direito do trabalho em vários. Princípio da proteção, ele acabou separando indúbio para operário, norma mais favorável, condição mais benéfica, indisponibilidade dos direitos trabalhistas, mas nessa linha de raciocínio, um princípio acaba se destacando, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. O que é isso? Pelo princípio da continuidade da relação de emprego, o ordenamento jurídico, no nosso caso brasileiro, tem que prever uma série de regras de proteção e de manutenção ao vínculo empregatício. E uma linha de proteção é o desenvolvimento das estabilidades trabalhistas ou garantias do emprego. Dessa forma, o grande princípio que fundamenta a estabilidade trabalhista realmente é o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, você que está se preparando para provas de exame de ordem, concursos públicos, esse, inegavelmente, é o grande princípio. Segundo ponto é a ideia se há alguma diferença entre os termos estabilidades trabalhistas e garantias do emprego. Muito bem. Nessa linha de raciocínio, alguns realmente acabam diferenciando, trazendo algumas diferenciações. Então, parcela da doutrina acaba trazendo uma classificação, diferenciando as estabilidades definitivas das estabilidades provisórias. E qual que seria esta grande diferença? As estabilidades definitivas seriam aquelas nas quais, após o cumprimento de um determinado requisito ou de alguns requisitos, o empregado efetivamente somente pudesse ser despedido na prática de uma falta grave, e esta falta grave é apenas praticada ou comprovada judicialmente, sem nenhum tipo de limite temporal. Já as estabilidades provisórias seria essa mesma proteção, só que durante um certo lapso temporal, ou seja, durante um determinado período, o empregado realmente ele fica protegido contra uma despedida arbitrária ou sem justa causa, mas terminado esse lapso temporal, esse interregno,
ele acaba podendo ser despedido sem justa causa, mediante o exercício do que nós chamamos de direito potestativo patronal da despedida sem justa causa. Mas, hoje, vem prevalecendo entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que nós teríamos estabilidades definitivas, que seriam as verdadeiras estabilidades, e as estabilidades provisórias, também chamadas de garantias de emprego ou garantias no emprego. Se nós pararmos para pensar, realmente o termo estabilidade provisória ele causa estranheza. Como é que eu posso ter uma estabilidade provisória por um certo lapso temporal? Então, o termo realmente correto seria garantia de emprego ou garantia no emprego. Porém, essas expressões, estabilidades provisórias e garantias de emprego ou no emprego, seriam expressões sinônimas. Muito bem. As estabilidades definitivas, que seriam as verdadeiras estabilidades, são as estabilidades decenais, que é um estudo clássico do direito do trabalho, cuja previsão, artigos 492 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho. E o que seriam essas estabilidades? O empregado que prestasse serviços para o mesmo empregador por mais de 10 anos, ele seria estável definitivamente. Ele somente poderia ser despedido se praticasse uma falta grave a ser apurada em uma ação judicial, chamada de inquérito judicial para apuração de falta grave. Então, a estabilidade decenal, basicamente, vem prevista no artigo 492 da CLT, obreiro que prestasse serviço mais de 10 anos para o mesmo empregador ficava estável em tese definitivamente. E a despedida somente se justificaria com a prática de uma falta grave a ser apurada judicialmente mediante esse inquérito judicial. Todavia, o sistema do inquérito judicial, o sistema dessa estabilidade decenal, justamente com a antiga indenização por antiguidade, ele foi extinto do ordenamento jurídico brasileiro com o regime obrigatório do Fundo de Garantia instituído pelo advento da Constituição Cidadã de 1988. Então, qual foi a sistemática nesse ponto de vista? Até 1966, nós só tínhamos o sistema da estabilidade decenal e da indenização por antiguidade. De 66 até 88, 66 a época do advento da primeira lei do Fundo de Garantia, houve um sistema chamado de opcional ou facultativo, no qual o obreiro ele optava entre indenização por antiguidade e estabilidade decenal ou sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com o advento da Constituição Federal de 88, o regime ou sistema do Fundo de Garantia acabou se tornando obrigatório. E é a previsão, inclusive, no artigo 7º, inciso 3, da Constituição Federal de 88. Muito bem. Não caia na pegadinha que vem caindo uma série de provas no sentido de, com a eliminação do sistema da estabilidade decenal, nós não temos mais estabilidade decenal no Brasil. Não é verdade. Embora seja excepcional, mas ainda existe a estabilidade decenal para aqueles trabalhadores que, com o advento da Constituição Cidadã de 88, acabaram tendo direito adquirido a isto. E isto foi preservado com a entrada em vigor da nossa Constituição atual. Portanto, ainda existe a estabilidade decenal para aqueles que, à época da promulgação da Constituição, já tinham preenchido esse requisito. Portanto, esse é o grande exemplo de estabilidade definitiva ou verdadeira estabilidade, como diz a doutrina. Então,